Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Ainda então no capítulo 2 do livro 4, Penas e Gozos Futuros, a gente vai passar para o item que é um pouquinho extenso, que diz natureza das penas e gozos futuros. Natureza disso. Então vamos lá, questão 965. As penas e os gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Resposta. Elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso o diz. Essas penas e esses gozos não têm nada de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivos que os experimentais sobre a terra. Porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais as suas sensações. Questão 966. Por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Resposta. Inteligência que não pode ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto. Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou. E aí, a necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso, foram necessárias comparações e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir. Questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Resposta. Conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, de uma felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. O que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles. A elas aspiram. Mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então aqui, né, deu uma boa lembrança quando ele fala aqui que uma infinidade de graus, né, entre os espíritos bons e os maus. Então aqui a gente fez um levante aqui dos 10 tipos de espíritos, né? Agora são como se isso fosse juntar espíritos dentro de um conjunto de números inteiros, né? Mas a gente tem que entender que tudo é real. Então, entre um número e outro, existem infinitos degraus de purificação, né? Então, na verdade, de uma coisa que é discreta, na verdade, mais minuciosa, ela se torna um contínuo, né? Ao invés de ser uma escadinha de 10 degraus, na verdade é uma rampa de infinitos pontos mais elevados que os outros, né?
Questão 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazer? Resposta: sim, os prazeres do animal. E quando não podes satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Questão 969. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em cantar-lhe louvores? Aí vem a resposta. É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e o compreendem, mas que não é preciso mais prender à letra como muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Questão 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Resposta: eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos os são para os graus de superioridade. Podem-se resumir assim: invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem atingi-la, desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz, remorso, ansiedade moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los, e é o que os tortura. Então, que negócio, né? Aqui ele diz: a recompensa só vem de quem? No momento em que você consegue se desfazer do orgulho, né? Do ego. Né? Quando você consegue descobrir que você é melhor no conceito do nós do que no conceito do eu, você então começa a se livrar do ego e aí do orgulho, né, vaidade, e vai descascando, né, esse ser que no final das contas vai poder definitivamente alcançar esses gozos. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Essa pergunta é meio estranha. Resposta: sempre boa da parte dos bons espíritos, claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar atrasar e que frequentemente arrastaram ao mal durante a vida. Na mesma questão, Kardec continua: assim, a morte não vos livra da tentação? Resposta: não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre a dos espíritos que sobre os homens, porque eles não têm por auxiliares as paixões materiais. Questão 972. Como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões? Resposta: se as paixões não existem materialmente, elas existem ainda no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus mantêm esses pensamentos arrastando suas vítimas para os lugares onde elas têm o espetáculo dessas paixões e tudo o que
as pode excitar. Kardec na mesma questão. Mas por que essas paixões se já não têm mais objeto real? Resposta: é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o debochado as orgias nas quais não pode tomar parte, o orgulhoso as honras que ele inveja e das quais não pode gozar. Questão 973. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Resposta: não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Mesmo os que as experimentam teriam dificuldades em dar-vos uma ideia delas. Mas, seguramente, o mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. E aí o Kardec faz uma consideração. O homem faz das penas e dos gozos da alma, depois da morte, uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Ele compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de prender à letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, diz-nos, por isso mesmo, que ela não pode ser afetada pelas impressões que não agem senão sobre a matéria. Mas não se segue disso que ele esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba a punição de suas faltas. As comunicações espíritas têm por resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Elas colocam sob nossos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas nos mostram ao mesmo tempo como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre, e ainda que, liberto do aparelho fantástico, criado pela imaginação dos homens, elas não são menos penosas para aqueles que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer em tese geral: cada um é punido naquilo em que pecou. É assim que uns são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelos desgostos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros e etc. Questão 974. Então, aqui nessa consideração do Kardec, ele já fez aqui no finzinho uma coletânea dos principais punições aí que o espírito pode sofrer, né? Questão 974. Qual a origem da doutrina do fogo eterno? Resposta: imagem, como tantas outras, tomadas pela realidade. E o Kardec continua. Mas esse medo não pode ter um bom resultado? Resposta: vê depois se ele reprime muito, mesmo entre os que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável e nem salutar. Kardec então vai fazer uma consideração. O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo mais cruel, é um tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais antiga antiguidade. E os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que, em sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme e etc. Questão 975.
Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Resposta: sim. E é isso que faz seu suplício, porque compreendem que estão privados dela por suas faltas. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se ela é bem empregada. Ele faz então a escolha das provas pelas quais poderá expiar suas faltas, porque sabei-o bem, o espírito sofre por todo o mal que faz ou do qual foi causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e que não o fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O espírito errante não tem mais véu, está como saído do devoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então sofre mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Kardec faz outra consideração. O espírito no estado errante abraça de um lado todas as suas existências passadas, de outro vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo. Tal como um viajor que chegou ao alto de uma montanha, vê o caminho percorrido e o que lhe resta percorrer para chegar ao seu objetivo. Questão 976. Mas aqui, né, essa colocação do Kardec nos dá a impressão de que a gente pode enxergar tudo que a gente pode fazer ainda pela vida, né, para chegar lá no topo. Não é, acho que não deve ser bem assim não, né, porque a gente a gente sabe o que tem que fazer, mas dizer que a gente está enxergando o caminho que nós vamos seguir é difícil, mas vamos lá. Acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria